quem é Sicário, o comparsa do Vorcaro, que partiu dessa por uma melhor, será? O que esse homem fez? Qual é o papel dele envolvendo as pessoas aí do Banco Master? A gente vai trazer tudo isso para vocês agora no Plantão do Meteoro. Vamos lá. Ô Pedro, a gente falou aí no começo do corte se ele foi dessa para uma melhor, porque na noite do dia 4 de março, uma notícia de cara que ele tinha se matado, outra que ele não tava vivo, a outra... O que tem de verdade aí, Pedro? Cara, essa história é das mais bizarras, né? Inclusive tem diálogos aí desse Sicário, que o sobrenome dele é Mourão, inclusive. A gente vai destrinchar tudo aqui. E, gente, parece piada o que eu vou falar, mas é muito sério, que é um cara que estava articulando ações criminosas com o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, né? E a gente não sabe dizer nem se ele tá vivo ou morto. Ele tá em protocolo de morte cerebral. Ele vai morrer, tá, gente? Mas depois de uma tentativa de autoextermínio. E aí, Lúcio, só para começar o corte, deixa eu trazer a Júlia do iLib aqui comentando a notícia dele atentando contra a própria vida. Vamos lá. A Polícia Federal informou que Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o sicário de Daniel Vorcaro, a gente falou há pouco sobre ele, um dos presos na Operação Compliance Zero hoje, atentou contra a própria vida enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da PF, em Minas Gerais. Policiais federais que estavam no local prestaram socorro imediato, iniciando procedimentos de reanimação e acionando o serviço de atendimento móvel de urgência. A equipe médica deu continuidade ao atendimento no local e ele seria encaminhado a um hospital. Mais informações a gente traz para você. Há pouco a gente explicou que Sicário fazia parte daquele grupo que colocava em prática ordens de Daniel Vorcaro contra jornalistas e contra desafetos, no geral, do banqueiro. A gente traz mais detalhes ao longo da programação. Em nota, a Polícia Federal informou que Luiz Felipe Machado... Então, Lúcio, só para as pessoas entenderem, sabe qual é o contexto do cara ter esse nome absurdo aí de Sicário, né, gente? Tem uma verdadeira quadrilha que se montou em cima desse Banco Master. Tá tudo provado nos diálogos da Polícia Federal. E aí a BBC faz um resumo aqui, né? Para vocês entenderem. Quem é Sicário? O suspeito de que a PF diz ter tentado se exterminar após ter sido preso com Vorcaro. Vamos entender quem é esse sujeito. Reportagem da Yara Diniz e do Leandro Prazeres. O suspeito de integrar uma milícia pessoal do banqueiro Daniel Vorcaro do Banco Master, Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, permanece internado em estado grave na CTI e não há indicativo clínico para início de protocolo de morte cefálica, afirmou sua defesa na noite de quinta-feira, dia 5. Só para dar um flash rapidinho, tá? O GGN tá dando aqui, há suspeita sim de morte cerebral e tem fontes lá do hospital afirmando que esse protocolo já foi adotado. Então, provavelmente, essa informação vai ser atualizada depois, tá, gente? Mais cedo, Robson Lucas, um dos advogados de Mourão, afirmou que entrou com um pedido de autorização judicial para que os pais do seu cliente possam visitá-lo no hospital. Ele foi preso nesta quarta, dia 4 de março, pela Polícia Federal, na nova fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraude na instituição financeira. O acusado aparece nos documentos da Polícia Federal com o codinome Sicário, termo que significa matador de aluguel ou pistoleiro, e era descrito como integrante de um suposto grupo liderado por Vorcaro para monitorar e ameaçar adversários empresariais, ex-funcionários e jornalistas. Só para você saber, tá, Lúcio? Ele aparece em diálogos ameaçando o colunista do jornal o Globo, Lauro Jardim, de simular um assalto e quebrar os dentes dele. Não, é bizarro isso aí. Tá? Isso aqui é absurdo, tá, gente? E não é porque é o Lauro Jardim, eu sou crítico do jornal Globo. Só que o que aconteceu com o Lauro Jardim pode acontecer comigo, pode acontecer com o Lúcio. Que a gente tá criticando o Banco Master. E tem suspeitas deles terem tentado também subornar jornalistas. Isso é importante das pessoas saberem. Tá lá nos diálogos da Polícia Federal. Tem, inclusive, suspeitas que provavelmente são injustas.
Mas tem outras aí que estão sendo apuradas se está tendo cobertura positiva do Master na imprensa, com coisa por fora. Segundo as autoridades, horas após ser preso, Mourão tentou se exterminar na Superintendência Regional da Polícia Federal de Minas Gerais, onde estava sob custódia. Ele foi socorrido pelos policiais e levado para um hospital em Belo Horizonte. Em nota, a defesa de Mourão informou que esteve pessoalmente com ele durante o dia, até por volta das 2 da tarde, quando ele se encontrava em plena integridade física e mental. Lúcio, a Carla Araújo, no UOL, já está informando que está sendo aberta uma investigação sobre esse sujeito ter sido hospitalizado depois, se isso realmente foi um atentado contra a própria vida. Tem alguma coisa muito estranha nessa história. Que ele teria, gente, supostamente, tentado fazer isso com peça de roupa. Tá muito estranha essa história. A informação sobre o incidente de supostamente ter atentado contra a própria vida foi conhecida após a nota de esclarecimento emitida pela Polícia Federal. A Polícia Federal que vazou essa informação. A Polícia Federal informou que uma investigação interna será aberta para apurar o caso e vídeos mostram a dinâmica que aconteceu serão entregues ao gabinete do ministro André Mendonça, relator do processo no Supremo Tribunal Federal. Sabe quem tem um autoextermínio muito suspeito? Jeffrey Epstein, que tem uma suspeita de desaparecimento de minutos da fita em que mostra a morte dele. Tá muito esquisita essa história do sicário, tá, gente? A operação desta quarta foi autorizada por Mendonça, além de Mourão, foram alvos de mandados de prisão próprio Vorcaro, seu cunhado, o advogado e empresário e pastor evangélico Fabiano Campos Etel, e o policial federal Marilson Roseno. De acordo com as investigações, o grupo funcionava como uma estrutura de vigilância e coerção privada e atuava como uma milícia privada a serviço do dono do Banco Master. Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado, na primeira fase da operação, mas foi solto na sequência. Na época, foi determinado que o empresário fizesse uso de tornozeleira eletrônica. Procurada pela BBC News Brasil, a defesa de Vorcaro negou as alegações atribuídas ao banqueiro e afirmou que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando de forma transparente com as investigações desde o início e jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da justiça. As defesas de Zetel e Roseno não foram localizadas. Milícia privada. Segundo a PF, o grupo montado por Vorcaro tinha um apelido interno, a Turma. O banqueiro usava a Turma para obter informações sobre os seus adversários e diminuir a sua exposição negativa na mídia. Nas mensagens obtidas pela PF, Vorcaro aparece indicando possíveis alvos para monitoramento. Ainda de acordo com a PF, a estrutura da Turma era liderada operacionalmente por Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido nas mensagens interceptadas como Felipe Mourão, e por um apelido, o Sicário. As mensagens analisadas pela PF apontam que Mourão mantinha uma relação direta com Vorcaro. A Polícia Federal apontou que Mourão usava as credenciais de terceiros para acessar indevidamente bases de dados do próprio órgão, do Ministério Público Federal e até de organismos internacionais como a FBI e o Interpol. Zetel, que é ligado à Igreja Lagoinha, né, por sua vez, seria o responsável por realizar os pagamentos para o funcionamento do grupo. As investigações revelaram que o custo mensal dessa estrutura poderia chegar a R$1 milhão. Em uma conversa de WhatsApp obtida pela PF, Mourão cobra Vorcaro pelo atraso no pagamento. Bom dia, o Fabiano não mandou neste mês e a turma está perguntando, dá uma olhada com ele, por favor, obrigado. Além de Mourão, segundo a decisão, o grupo contava com Marilson Roseno da Silva, um policial federal aposentado. Roseno, de acordo com a investigação, usava sua experiência e contatos na corporação para obter dados sensíveis, ajudar e realizar a vigilância de alvos definidos pela organização. Sua participação era voltada à coleta e compartilhamento de informações que pudessem antecipar ou neutralizar os riscos decorrentes de investigações oficiais ou da atuação de jornalistas, ex-funcionários e outros indivíduos considerados críticos às atividades do grupo, diz um trecho da decisão. As mensagens reproduzidas pela PF presentes na decisão apontam que as ordens de monitoramento dadas por Vorcaro eram diretas. Além de jornalistas e concorrentes, ele teria chegado a mandar monitorar um ex-chefe de cozinha que havia trabalhado para ele. Na decisão, as investigações apontam que o grupo citava o uso de violência em suas atividades. A Polícia Federal caracterizou a ação do grupo como rápida, premeditada e violenta, com uso reiterado de coação e grave ameaça por uma espécie de milícia privada. A Polícia Federal cita um episódio no qual Vorcaro teria pedido a Mourão que agisse contra uma empregada que o teria ameaçado.
tem que moer essa, desculpa a palavra, tá? Vagabunda, puxa o endereço tudo, diz uma mensagem atribuída a Vorcaro pela Polícia Federal endereçada a Mourão. Mourão pediu orientação. O que é para fazer? Diz a mensagem atribuída a ele para Vorcaro. Puxa o endereço tudo, teria respondido Vorcaro. Quebrar os dentes. A suposta dinâmica violenta do grupo aparece também em uma troca de mensagens relacionadas a um jornalista. Seu nome aparece tarjado, mas uma busca simples no documento aponta que o nome trajado é Lauro, provavelmente uma citação ao colunista do jornal o Globo, Lauro Jardim. Na decisão, Mendonça afirma haver indícios de que Vorcaro teria ordenado uma simulação de assalto para agredir o jornalista. A partir de todos esses diálogos, verifica-se a presença de fortes indícios de que Vorcaro determinou a Mourão que forjasse um assalto ou simulasse um cenário semelhante para prejudicar violentamente o jornalista em questão e, a partir do episódio, calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados. Em uma mensagem atribuída a Vorcaro por Mourão, o banqueiro diz querer dar um pau no jornalista. Esse Lauro quer dar um pau nele, quebrar todos os dentes num assalto, diz a mensagem. Em resposta, o sicário, que é o Mourão, teria respondido: pode? Vou olhar isso. Vorcaro, então, segundo a PF, responde: sim. A ação não foi realizada, segundo o relato de Lauro Jardim à Rádio CBN, na manhã desta quarta. O jornal o Globo divulgou uma nota comentando a operação e citando o Jardim como implicado. Os envolvidos nessa trama criminosa devem ser investigados e punidos. Com rigor da lei, o Globo e seus jornalistas não se intimidarão com as ameaças e seguirão acompanhando o caso e trazendo luz às informações de interesse público. Essa é a primeira ação do ministro André Mendonça como relator do caso, que assumiu no mês passado. E aí a gente vê aí um repeteco de todas as informações que eu já falei para vocês. Lúcio, esse sicário é um esquema de máfia, tá? Pois é, tá parecendo mesmo. Poderoso chefão, realmente, Célio, é isso aí. É máfia. E eu acho que a questão do Lauro Jardim, a Daiane já falou, acho que, não sei se foi a Daiane ou a Sofia que falou num corte, isso já foi falado, mas por que eles queriam agredir o jornalista do Globo? Era para calar o resto da imprensa. Uhum. Para ver se parava recado, né? negativa. É recado. É recado, gente. Assustador. É assustador. Bom, a gente vai seguir acompanhando, inclusive, para saber, né? O que vai acontecer com o sicário aí em relação à sua saúde. Se ele vai ficar vivo, se não tem mais volta. Vamos continuar acompanhando por aqui. Agora, Pedro, a gente até falou em um outro corte o quão profundo é esse poço, né? Quando essa galera aí, muito se cria, né, o factoide assim, de que o perigo é a favela, o perigo é o morro, o perigo é o traficante que está lá no morro. Olha o perigo que tá de terno e gravata, se todas essas informações forem confirmadas. Não, é um baixo nível, infelizmente, né, as pessoas falam tanto dos políticos, né, mas esse cara é um banqueiro, olha aí. Olha o que o banqueiro queria fazer com a imprensa. Esses caras acham que mandam na gente, né? Olha o que aconteceu, né, com a liquidação de um banco. Olha como repercutiu em todas as áreas de poder. Né? Um banco master que, assim, não é o banco mais famoso do Brasil. Né? Não, é um banco novo. Exato. Mas é isso, né? São pessoas poderosas, pessoas com muito dinheiro. E olha, se cavar mais aí, vai sair coisa, vai sair gente desse poço. E a gente vai estar acompanhando, né, Pedro? Vai estar acompanhando tudo. Quem fez o corte foi a Sofia, tá? Só para dar os créditos. Perfeito. E a gente fica por aqui. Um grande abraço, até a próxima.